Olá, boa noite a todos. Esta é a nossa palestra e depois meditação número 140, no dia 20 de dezembro de 2023. O tema de hoje é sobre o momento natalino que nós estamos vivenciando na Semana do Natal, como uma data sagrada na tradição cristã, onde tradicionalmente é comemorado e atribuído o nascimento do Mestre Jesus. Mas, como nós colocamos no título, né, será que isto é uma verdade ou é uma manipulação do monoteísmo, né? Então, antes da gente abordar o detalhe do nascimento de Jesus em 25 de dezembro, é importante a gente ter uma visão geral, contextualizar o que significa a teologia por trás do monoteísmo hebraico, né? Embora existam milhões de seguidores e acreditem nesta teologia, mas se a pessoa for um buscador espiritual, um buscador da verdade, como recomendou o Mestre Jesus, né? Então você começa a perceber que existem algumas idiosincrasias, algumas falácias, manipulações no monoteísmo hebreu. Então vamos citar apenas alguns, né? Primeiro, em Gênesis, no Antigo Testamento, aparece a figura de Javé, ou Yavé, ou Jeová, que diz em Gênesis que ele criou as estrelas. Então, a pessoa desavisada, sem questionamento, sem senso crítico, acha que trata-se de uma figura criadora do universo, né? Seria o Deus transcendente, acima da humanidade. Mas logo em seguida, o Javé, ele fala que está lá na Suméria, no atual Egito, onde tem 4 rios, Tigre e Eufrates. E que o ouro daquela região é muito bom. Então você vê que é um Deus se disfarça de Deus, na realidade, né? Se transveste de uma divindade superior. E quando você vai pesquisando mais profundamente, com a tradução das tablitas da Suméria, da antiga Mesopotâmia, pelo Zacarias Sitchin, então aparece a figura dos Anunnakis e do planeta Nibiru. Esse planeta, no livro Apocalipse, que é o último livro da Bíblia do Novo Testamento cristão, chamado de Absinto, né? Um planeta que passa pela Terra, pelo Sistema Solar, cada 3.600 anos. Só para ter uma referência, né? Quando você olha o início do calendário hebreu, ele é em torno de 3.700 anos antes de Cristo. Esse foi um marcador do retorno de Nibiru e dos Anunnakis. Depois existe uma moeda romana da época do Júlio César, que foi no finzinho da era de Ares, antes da era cristã, que aparece no céu a figura de Nibiru. Então, depois de 3.600 anos, Nibiru voltou à Terra.
Então, o próximo retorno de Nibiru, fazendo essa mesma proporção de 3.600 anos, vai ser pelo ano 3.600 da era que nós estamos agora, a era de Aquários. Então, essa divindade, pseudo-divindade Javé, ela se intitula como tem um povo preferido na Terra, que é o povo hebreu. Né? Está relatado centenas de vezes no Antigo Testamento. Então fica muito claro para quem tem meia dúzia de neurônios que funcionam com clareza, que esse Deus não é o Deus do universo, e sim é uma, não sei nem se a gente pode chamar de divindade, né? Mas de qualquer maneira que seja o Deus, com letra minúscula, do povo hebreu, do povo judeu. Então, o monoteísmo ele está baseado em cima de falácias, de coisas que não são verdadeiras. Né? Quando a gente analisa, na época do Moisés, no Antigo Testamento, na era de Touro, os seres humanos, instintivamente ou intuitivamente, como quiser preferir, ele via a natureza e principalmente as estrelas como divindades. Né? Então, se você estuda um pouquinho da mitologia grego e romana, ou melhor, romana e grega em ordem cronológica, você vê que as estrelas e os planetas são considerados divindades. Né? Essas divindades estão de acordo com o seu papel energético na sua contribuição para a natureza. Por exemplo, Saturno, né? O planeta Saturno tem um papel fundamental na vida humana através dos seus setênios, que vai fazendo uma mudança a cada 7 anos na configuração da psique humana e da própria biologia, a cada 7 anos por causa do seu ciclo de 29 anos, com 4 estações de aproximadamente 7 anos. Então, naquela época do Moisés, na era do Touro, as pessoas tinham adoração por uma divindade cósmica verdadeira, que era a configuração da era do Touro, das estrelas no céu, da era de Touro de 4.000 a 6.000 a.C. Então é por isso que naquela época o Moisés, quando foi se encontrar com Javé, o Anunnaki, ele, quando voltou, as pessoas tinham feito o bezerro de ouro e ele trazia as tablitas, né, dos 10 mandamentos, que foi dado por Javé, e ele ficou tão estressado que quebrou as tablitas, né, os 10 mandamentos. E um desses mandamentos é não matarás, mas ele não respeitou isso, e lá no Antigo Testamento está escrito que ele matou mais de 3.000 judeus. O próximo período cósmico, em termos de eras zodiacais, foi a era do Cordeiro, ou de Ares. Então, quando Jesus encarnou como um judeu, depois de uma concepção divina, que ainda pode falar em outra oportunidade, as pessoas, nós mesmos, né, em outras encarnações, ele via a constelação do Cordeiro como uma divindade cósmica, com uma configuração vibracional, magnética, peculiar, que traz um determinado conceito arquetípico que imprime na psique humana uma configuração que é afetada pela irradiação daquelas estrelas, como se fosse uma sopa quântica vibracional. Então é por esta razão que Jesus, no seu início de sua peregrinação terrena,
ele falava para os seus conterrâneos que dizia assim: eu sou o Cordeiro de Deus. Então, porque aquelas pessoas reverenciavam o Cordeiro no céu como uma divindade cósmica. Então ele dizia: olha para mim, eu sou como esse Cordeiro. Posteriormente, o simbolismo da Igreja Católica é o Cordeiro, o símbolo do peixe, né? A era de peixes. E nós estamos agora, a partir do ano 2000, 2012, na nova era de Aquários, uma era de alta vibração. Então você veja que foi atribuído a Jesus o nascimento, o seu nascimento no ano 1 da era de peixes, há 2.223 anos atrás. 2023 anos atrás. Naquela época, no Império Romano, havia duas manifestações. Uma chamada de Saturnália, devido a reverenciar Saturno como o patrono da agricultura, da colheita, das plantações, e também com o solstício de inverno, que acontece lá no hemisfério norte, em 21 de dezembro. Então, o que é o solstício de inverno? É uma data cósmica, né? Porque é onde o Sol está mais baixo na linha do horizonte e está indicando que vem o inverno em seguida. E a partir daí, a partir do dia 21, durante 3 dias, 22, 23, 24, o Sol permanece estável abaixo na linha do horizonte, e a partir do dia 25 de dezembro, lá no hemisfério norte, o Sol começa a subir e vai subindo progressivamente até 21 de março, que é o início da primavera, no equinócio da primavera. Então, naquela época, a humanidade ela tinha uma conexão natural com a própria natureza, com os ciclos da natureza, com o Sol. E a gente sempre reverenciava o Sol como uma divindade masculina, por conta da vibração amarelo-dourada que o Sol tem, que permite, no nosso planeta Terra, que tem uma configuração dos elementos especial, permite a vida, né? Permite o calor, permite o crescimento dos vegetais, fotossíntese e tudo mais, aquilo que nós sabemos, como é estudado profundamente pela biologia e outras matérias, outras disciplinas. Então, nós, como naquela época, sem criação de religião, com essa conexão instintiva com a Mãe Natureza, a Mãe Terra e o Pai Sol, nós reverenciávamos o Sol como uma divindade, como o Pai Cósmico. E a gente reverenciava esse nascimento do Sol no dia 25 de dezembro. Com a criação da Igreja Católica no Concílio de Nicéia pelo imperador Constantino, no primeiro século depois de Cristo, da Era de Peixes, então foi constituído que Jesus seria a imagem simbólica do Sol. E a conexão que nós tínhamos com a natureza através da glândula pineal, que é ativada pela luz do Sol, né, pela melatonina, ela foi perturbada pelo batismo. Então, o batismo ficou algo obrigatório e o padre ele interfere na energia
com aquele sinal da cruz no nosso chakra coronário. Então, aquilo que no início parecia algo irrelevante, quer dizer, a gente, em vez de reverenciar o Sol como uma divindade verdadeira, cósmica, a gente começou a reverenciar um cara, mesmo que iluminado, o Mestre Jesus, como uma divindade cósmica, como Deus. Tanto é que muita tradição católica vê Jesus como Deus, né? Um Deus encarnado. A data de 25 de dezembro, que é essa data do equinócio de solstício de inverno, quando o Sol começa a crescer, ela só foi oficializada, eu estive pesquisando, em 333, no terceiro século depois de Cristo, pelo Papa Júlio I, baseado no calendário da Igreja Católica gregoriano, o 25 de dezembro. Se você pega, por exemplo, a Igreja Ortodoxa Russa, que se separou da Igreja do Vaticano no ano 1000, ele ainda segue o calendário juliano, de antes de Cristo. Então, hoje, é comemorado na comunidade ortodoxa, como na Rússia, Ucrânia e vários países do leste europeu, em 6 de janeiro, que é atribuído a Dia de Reis, né? Então, e essa data, que inicialmente tinha o propósito de reverenciar não o Sol, mas o Mestre Jesus, ela, nos tempos pós-modernos, atuais, ela foi totalmente corrompida, né, e virou apenas um grande negócio, né, para movimentar o comércio, sem aquela característica religiosa ou menos ainda espiritual, né, de conexão com o divino. Então, na tradição pagã romana da época, ela era chamada de Deus Sol Invicto, né? Essa data de 25 de dezembro, a data do nascimento de Jesus. Então fica muito claro pela tradição pagã romana de que 25 de dezembro tem referência com o Sol. Fazendo um parêntese, né, revendo o livro Apocalipse, o último livro da Revelação, existe uma passagem muito interessante que é toda decodificada, né, codificada, precisa ser decodificada, onde aparece o Sol como uma divindade, né? E ele diz, a consciência do Sol, que o Sol tem uma consciência, é a maior consciência do nosso sistema solar, né? Então, a consciência do Sol, que se autodetermina de eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, né? Ele diz, eu tenho na minha mão 7 estrelas, né? Essas 7 estrelas, como nós sabemos, são as 7 estrelas visíveis das Pleiades, que a gente do nosso planeta Terra enxerga o nosso sistema solar gravitando num período, numa órbita que dura 26 mil anos, a precessão dos equinócios, girando em torno da estrela Alcione, que é a principal estrela das Pleiades. Então, a consciência do Sol em Apocalipse diz assim, essas 7 estrelas são anjos, são espíritos de Deus. Você observa a diferença que a gente tem hoje dessa concepção das estrelas, como algo morto, só uma coisa sólida, né? Um astro sem vida consciente. Então, quando diz que essas estrelas são anjos, a palavra anjo significa mensageiro, né? Vem do ângelus, do latim. Então, é por isso que a cada
era de 2000 anos, né, muda completamente a psique humana, como a gente consegue testemunhar no momento atual de transição planetária, né, da era de peixes, que foi até o ano 1999, e a partir do ano 2000 a gente começa a receber a irradiação da configuração da era de Aquários. E a gente percebe que houve uma transformação na inteligência, na consciência imensa, né, pela tecnologia que está disponível hoje, que aconteceu de repente, né, um período de 70 anos ou menos, né? E voltando ao livro Apocalipse, existe uma passagem onde o Sol faz a avaliação das 7 igrejas, e as 7 igrejas são, na realidade, os nossos 7 chakras, nossos centros de força, que são vórtices magnéticos que estão sintonizados com as 7 vibrações do Sol. Então, cada chakra, a partir da pineal, do chakra coronário, frontal, da tireoide, do timo, do plexo solar, do sexual e do básico, eles estão ligados magneticamente, como estação de rádio, às vibrações do Sol, como a gente percebe no arco-íris. Então, na avaliação da primeira da primeira igreja, que é chamada Igreja de Éfeso, que é o chakra coronário, que é a nossa consciência mais elevada, o Sol diz assim, que reconhece a nossa paciência, a nossa perseverança, nesses tempos tão complexos, né? Mas contra nós, ele diz, contra você você esqueceu o seu primeiro amor, né? E se você analisar com a consciência ampla, você percebe que o nosso primeiro amor de todo o ser humano, isso fica muito evidente nos povos originários, nos povos nativos, né? Que o nosso primeiro amor foi o Sol, né? Que nos dá vida. É o nosso Pai Solar e a Mãe Terra, que é a nossa Mãe supridora, né? Então, existe uma quantidade imensa de pessoas, principalmente jovens, e também mulheres, né, porque tem um lado intuitivo mais aflorado, que estão na busca da verdade, né, de expandir a consciência, de despertar a consciência, né? Então, para que isso aconteça, você precisa se libertar das manipulações que são feitas por todos os lados, né? Não é só na propaganda dos produtos que querem vender, mas principalmente aquelas que são travestidas de divino, né? Como bota assim uma Bíblia sagrada, né? Então, ela prega um sistema de ética, vamos dizer assim, do que pode e que não pode, do que é pecado e do que não é pecado. E tem até alguma validade, vamos dizer assim, para os níveis, para pessoas no nível mais baixo de consciência, que ainda requer uma posição autoritária, né? Que seja da igreja, que seja da cultura, etc. No mundo de dualidade. Mas à medida que a pessoa vai percebendo a realidade, percebendo as manipulações, ela entra no processo de uma ética, vamos chamar de integral, holística, onde é a própria consciência da pessoa desperta que faz com que ela siga o caminho da unidade, o caminho da consciência crística, né, como se chama, consciência cósmica, da consciência iluminada. Então, o momento de final de ano é um momento, como nossos aniversários, né? Ele é um momento muito importante
para uma introspecção, uma retrospecção, né? Fazer uma avaliação do que aconteceu durante o ano, como é que a gente tem intenções evolutivas, né, para o ano que se aproxima. E é muito importante porque existe um novo momento vibracional, né, a cada ano, também nosso girar em torno do Sol, né, os nossos aniversários, tudo isso contribui para uma busca espiritual, né? E esse momento é muito rico, muito apropriado para uma reflexão mais profunda, para que a gente possa se libertar muitas vezes de paradigmas, de crenças limitantes que não contribuem, pelo contrário, né? Funciona como peso morto, como uma mochila de pedras que você carrega, que não ajuda na sua caminhada, né? Então fica esta recomendação, vamos dizer assim. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira fazer agora, antes que a gente comece a nossa meditação, pode usar o chat que a gente tenta responder, tá bom? Muito bem. Então, como a gente já faz a 140 vezes, né? A segunda parte é uma meditação de cura, né, chamada MAP, Movimento Ascensional Planetário. Nós temos centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, praticando em vários países. Ela está ancorada, né, em usar a ajuda de seres de luz da terapia frequências de luz, através da invocação dos seres de luz. Tem uma pergunta aqui interessante, da Kátia. Chianca, as aparições de Nossa Senhora, você acredita? Muito bem. Vou falar um pouquinho da Nossa Senhora, né? Existe a Nossa Senhora biológica, né? A mãe de Jesus, uma judia iluminada, né? Que teve o privilégio, através de uma concepção divina, de uma alma já desperta. O que é uma alma desperta? É uma alma, estou me referindo à alma do Mestre Jesus, ela se referia ao Mestre Jesus, um ser de uma dimensão acima da dualidade. Dualidade da terceira dimensão e da quarta dimensão. Então, quando você analisa a partir da quinta dimensão, começa o estado de unidade, então aí já são almas despertas que têm vários níveis de despertar também, nesse nível de unidade. De acordo com os pleiadianos no livro Agenda Pleiadiana, primeira canalização dos pleiadianos na Terra, eles alertam que os Anunnakis do planeta Nibiru estão manipulando os arquétipos no plano astral, isto é, na quarta dimensão, que é a dimensão que a gente vem quando nasce, quando dorme e quando desencarna. Vai para o astral, depois volta, encarna, e assim vai na roda de encarnações. Existe uma passagem que Jesus diz assim: o príncipe
não tem nenhum poder sobre mim. Esse príncipe é o príncipe das trevas, como fosse um demônio que aparece na Bíblia, né? É ele que sai na frente perturbando aquelas matanças do Antigo Testamento. Então, por que Jesus diz que o príncipe não tem nenhum poder sobre ele? Porque ele não veio do astral, né? Ele veio de uma dimensão acima. E a segunda parte, Jesus diz que nenhum ser humano vai ao Pai que está no céu, a não ser por mim, a não ser por ele, né? A missão de Jesus como um hebreu na Terra, há 2000 anos, foi primeiro tentar salvar o povo hebreu que até hoje espera por Javé, né, o Anunnaki. E o sangue de Jesus, o sangue divino de Jesus, derramado na Terra, ele, como um plasma, ele vai para o plano astral, porque a energia não se perde. Então, qual foi a energia que foi para o plano astral que a gente vai quando dorme? É a energia do amor incondicional. Então, a missão de Jesus foi exatamente essa. A principal missão dele foi de derramar o seu sangue divino, amoroso, no plano astral, de tal maneira que todos nós possamos realizar esse salto com relação à conexão ao eu superior, que é como ele chamava, o Pai que está no céu. Com relação à Mãe Divina, você observa que a Mãe Divina cósmica, ela tem um manto azul e branco, né? O manto da Mãe Maria biológica, Mãe de Jesus, era um manto marrom, como a maioria do povo hebreu da época. E quando você vê a simbologia da Mãe Divina, ela tem um manto azul e branco, que são a cor das Pleiades, cor de Alcione, e existe uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça da Mãe Divina, com seu manto azul e branco. Então você vê que as 12 estrelas são, na realidade, as 12 constelações zodiacais, né? E a constelação das Pleiades, ela faz parte da constelação do Touro, astronomicamente falando, né? Então, essas manifestações mediúnicas que têm surgido, né, com certa frequência, principalmente naquelas crianças lá de fato em Portugal, eu tenho dúvidas se elas são frutas de uma manifestação da consciência da Mãe Maria, Mãe de Jesus, ou se é uma criação daquelas crianças através de uma mediunidade exacerbada, vamos dizer assim, né? Então, realmente eu não tenho uma posição formada, eu tenho dúvidas sobre a veracidade disso, né? Então, a pergunta aqui, de que forma Jesus salvou a humanidade, né? Para a salvação da alma, o que é a salvação da alma? É a alma chegar um momento que ela para de reencarnar e transcende o mundo da dualidade, o mundo do astral, né, que é controlado pela influência da Lua. Para uma alma despertar consciência e se emancipar, precisamos de 3 atributos, né? Um dos atributos é a sabedoria, é a pessoa ter saber, conhecimento e vivenciar esse conhecimento na sua vida cotidiana.
Porque se você acessa os registros acásticos, a mente cósmica, você não sofre manipulação, por exemplo, de gurus, de igreja, de tradição, de cultura, de escola, não. Você consegue discernir, né, pela consciência do coração, que o coração tem uma consciência. O segundo aspecto, você precisa ter amorosidade no seu coração. E quando você vê o Antigo Testamento hebreu, o que mais tem lá é ódio, né? Matança, olho por olho, dente por dente, sectarismo, etc. E o terceiro aspecto é a questão do poder, né? Quando a pessoa tem poder do ponto de vista da alma, ele honra a divindade que o possui, né? Vamos dizer assim, né? É por isso que Jesus disse, vós sois deuses, né? Deuses poderosos, né? Então, enquanto a pessoa ela está na busca espiritual, seguindo gurus, seguindo igrejas e crenças, etc., ele realmente ainda está na busca, é um caminho válido, não estou desqualificando, né? Mas chega um momento que a pessoa começa a se conectar ao seu eu superior, ao seu ser espiritual. E ainda a partir deste momento ele não precisa mais dos professores, dos mestres, dos gurus, né? Ele medita e chega à intuição verdadeira, né? Tem uma pergunta aqui, quando Jesus, por que me abandonaste, né? Ele não se referia a Javé, e tem muito questionamento com relação a esta frase, né? Por que me abandonaste, né? Porque dependendo existe mais de 300 traduções de Bíblia, né? Então a gente não sabe o que é a verdadeira, né? Então pode ser que tenha sido um momento de fraqueza do ser humano Jesus, né? Que eu não acredito. Pode ser isso também. Muito bem. O importante da mensagem, para finalizar, é a nossa busca interior, né? Através do silêncio, da meditação, da reconexão, né? A religião usa o termo religar, religião, né? Mas na realidade ela não religa, ela separa, né? Porque ela coloca uma figura de um pastor, de um padre, de alguém humano no meio, né? E você, para despertar sua consciência, é um processo solitário, individual, né? Sabendo que você tem muita ajuda espiritual, que flui do seu eu divino, seu eu superior, né? Seu lado espiritual, já num plano de unidade cósmica, né? Muito bem. Há uma pergunta interessante aqui. Por que nós que estamos no caminho espiritual consciente somos tão atacados? Quanto mais luz, mais ataque você vai receber, né? Porque a pessoa que ilumina o caminho, ela fica mais visível e ela se transforma, vamos dizer assim, no inimigo dos trevosos, né? Que é o que controla o planeta hoje. Se você olha no mundo contemporâneo, as guerras, né? As pessoas não querem paz, as pessoas querem guerra, derramamento de sangue, etc. Então, é importante que a pessoa aprenda a viver no fio da navalha, né? É o que Jesus se referia quando dizia assim, né? Que é a porta estreita, né?
é o caminho do meio que o mestre Buda tanto enfatizava, né? Então, a pessoa que vai despertando a consciência, que vai irradiando sabedoria, amor e poder, principalmente poder, ele vai sendo atacado, né? Então é importante que cada um de nós tenha essa consciência e não se deixe abater nem se influenciar pelo pensamento dos outros, né? Se libertar da sua reputação, né? Muito bem. Então vamos à nossa meditação. Ela é uma meditação assistida, né, por seres de luz. A forma adequada de fazê-la é antes de dormir, imediatamente antes de dormir, onde você invoca os seres de luz através de mantras, que nós vamos repetir aqui daqui a pouco. O processo terapêutico é como se fossem doses homeopáticas, quer dizer, você precisa fazer todos os dias, como você faz para dormir, para escovar os dentes, etc. Então você invoca os seres de luz, os pleiadianos, cherokees e sirianos. Os pleiadianos, eles têm uma função de trabalhar os campos magnéticos da nossa aura, do nosso campo áurico ou da nossa alma. Os cherokees, no plano astral, fazem um trabalho importantíssimo de harmonização emocional astral. Você vê que o grande calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas é o seu lado de reação espiritual, né? Emocional. E os sirianos têm um trabalho importantíssimo na parte de resgatar o nosso poder, porque ela faz uma limpeza de memórias ancestrais, principalmente memórias de traumas e de medos primordiais. Esses traumas, muitas vezes, por exemplo, né, você morreu afogado, ou caiu de um precipício, alguma coisa assim. Então, esse trauma, não necessariamente vai ser um trauma, mas para muitas pessoas ela é. Ela funciona na vida presente como um sentimento de proteção. Quer dizer, olha, cuidado com a água que você já morreu afogado aí, né? Mas muitas vezes o trauma, ele bloqueia o seu potencial evolutivo. Então ele age negativamente. E a pessoa que carrega trauma, ela naturalmente carrega medo. E o medo é uma baixíssima vibração. Então a pessoa que está na busca espiritual, ela tem que transcender este medo, né? Tem que se sentir confiante e aumentar a sua vibração. Isso acontece, essa terapia pode ser feita também com outras formas, né? Outras formas terapêuticas, como regressão de memória, Theta Healing, cerimônia xamânica com ayahuasca, que abordam, que acessam esse nosso lado inconsciente, né? De forma consciente. Então, essa terapia MAP, Movimento Ascensional Planetário, você está autorizada para ensinar tantas pessoas quanto queiram, né? A pessoa é que faz para ela mesma, não é que você faz para outra pessoa, porque tem a questão da concordância de respeitar o livre-arbítrio de outro, né? Então, os seres de luz, como você está trabalhando com seres de luz que respeitam completamente o nosso livre-arbítrio, é necessário que você coloque uma intenção e faça as invocações, né?
Então, a sugestão é essa, faça isso para o resto da sua vida, né? Observe de manhã, quando você acordar, os seus sonhos, como é que acorda, né? Você vai sentir que paulatinamente, como se estivesse tomando gotas homeopáticas, você vai num processo evolutivo cada vez maior, né? Então, os mantras de invocação são para os pleiadianos, é a Aloha, 3 vezes. Para os Cherokees, no plano astral, é Akita Mani Io, também 3 vezes. E para os sirianos, o mantra é Ia Iuma, também 3 vezes. E aí você coloca a sua intenção. A sua intenção é o seu pedido para que seja dada uma prioridade a uma determinada área da sua vida que você precisa de ajuda, seja a nível mental, nível emocional, nível energético ou físico, né? Embora os seres de luz trabalhem a parte energética, mas quando você harmoniza a sua energia mental, psíquica, ela evidentemente vai projetar um equilíbrio maior a nível biológico, físico, né? Orgânico. Recomendamos, né, que é sempre importante, né, que você se prepare para dormir. Dormir é um dos pilares fundamentais para uma boa saúde holística, né? Que, naturalmente, quando a gente dorme, a gente desdobra a nossa alma, sai do corpo físico, né, e vai para um plano vibracional muito mais elevado. É como se a gente recarregasse a bateria, né? E a gente percebe isso naturalmente. E a oração, qualquer oração que você acredite, tenha fé, ela é muito importante, porque a vibração, ela aumenta a nossa vibração, ela aumenta a nossa predisposição para o divino, né? Então, é sempre recomendável que cada um tenha suas preces e faça antes de dormir. E nós recomendamos, além disso, uma prece universal muito linda e poderosa, que é a grande invocação. Uma prece foi canalizada pela grande Fraternidade Branca, pelo Alice Bailey, através do El Moria, eu creio. Muito bem, então vamos lá. Vamos fechar nossos olhinhos. Vamos fazer algumas respirações conscientes, lentas e profundas. Faça algumas vezes. A respiração é algo terapêutico divino, né? Ela rapidamente muda nossa mentalidade, nossas ideias, as nossas preocupações. Coloque a mão sobre o seu peito, sobre o seu chakra cardíaco. Acalma o coração. E vamos procurar um local, um momento sentado ou deitado confortável, respirando lenta e profundamente. Lembrando, né, que é formado uma plataforma energética, uma egrégora entre nós que estamos participando desta meditação, mesmo que nós estejamos fisicamente em locais diferentes, até países diferentes.
mas a nossa conexão de consciência está una. Vamos recitar juntamente a grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro é que chamamos raça humana. Cumpra-se o plano de amor e luz. E se vede o portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. E agora você coloca a sua intenção particular naquilo que você deseja que seja trabalhado. E se você não for dormir agora, fique aí uns 15 minutinhos nesse processo e depois, quando você for dormir, novamente faça a invocação e vá dormir, tá bom? Relembrando que esta meditação fica gravada no meu Instagram e a partir de amanhã ela vai ser para o meu canal do YouTube Eduardo Chianga. Então tenham todos um Natal feliz, com meditação, com as suas pessoas queridas. E nós esperamos retornar na próxima quarta-feira com uma palestra sobre o Ano Novo, né? 31 de dezembro. Bênçãos de amor e luz para todos vocês. Namastê.